Bom dia! Hoje, dando sequência ao nosso capítulo de sistemas, vamos estudar a classificação dos sistemas lineares. Os sistemas lineares são classificados de três formas: sistema possível determinado, que é aquele sistema que possui uma única solução para as variáveis; sistema possível indeterminado, que é aquele sistema que possui infinitas soluções; e o sistema impossível, o sistema que não possui solução. Vamos ao fluxograma. No fluxograma, nós temos, primeiro, o sistema linear. O sistema linear é classificado em dois: possível ou impossível. Quando ele for classificado como sistema possível, ele vai ser classificado em dois tipos: determinado ou indeterminado. Então, o sistema ele pode ser sistema possível determinado, quando admite uma única solução para as variáveis. E o sistema pode ser sistema possível indeterminado, quando ele admite infinitas soluções. Ou o sistema pode ser sistema impossível, quando ele não admite soluções. Vamos ao exemplo. Exemplo 1. Determine a matriz X da equação A vezes X igual a 2B, sendo a matriz A e a matriz B. Então, aqui nós temos que calcular a matriz X. Aí eu vou ter a matriz A, vezes a matriz X. Como eu não sei quem é a matriz X, a matriz A vai ser 4 menos 1, 1 e 2. A matriz X eu vou atribuir as variáveis A e B. E ela vai ser uma matriz com uma coluna, duas linhas e uma coluna, porque ela tem que igualar com o termo independente, que é a matriz B. Então, nós vamos ter a matriz A vezes a matriz X, que eu chamei de A e B, igual a duas vezes a matriz B. E a matriz X aqui, ela sempre tem que igualar com o termo independente. Nesse caso, uma matriz com duas linhas e uma coluna. Multiplicação de matrizes. Multiplica-se linha por coluna. Quando eu multiplicar a linha pela coluna, eu vou formar duas equações, vai formar um sistema. Então, nós temos primeira linha, primeira coluna. 4 vezes A, 4A, menos 1 vezes B, menos B. 2 vezes 2, 4. A segunda linha, primeira coluna. 1 vezes A, 1A, 2 vezes B, 2B, 2 vezes 5, 10. Formou-se o sistema. Formou o sistema, vamos usar o método da adição. Agora, a gente vai utilizar mais o método da adição. No método da adição, nós temos, quem acompanha o A na primeira equação é o 4, e na segunda é 1. Quando a variável vem sozinha, vale 1. O objetivo aqui é sempre igualar a primeira variável, com os sinais opostos para poder cancelá-los. Então, a gente vai multiplicar na primeira equação o 1 e na segunda o menos 4. Como eles têm o mesmo sinal, o 4A é positivo e o A é positivo na segunda equação, eu coloco um sinal negativo fora. Se os sinais já forem opostos, não precisa colocar um sinal fora. Multiplica-se 1 vezes 4A, 4A, 1 vezes menos B, menos B, 1 vezes 4, 4. 4 vezes A, menos 4A, que é negativo, menos 4 vezes 2B, menos 8B, menos 4 vezes 10, menos 40. Formou um sistema de adição. Aí nós vamos somar ou subtrair, de acordo com os sinais. 4A menos 4A é 0. Então, a gente corta fora. Menos 1B, menos 8B, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, menos 1, menos 8, vai dar menos 9. 4 menos 40, menos 36. O 9 está multiplicando o B, o 9 negativo, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar B igual a menos 36 dividido por 9. B igual a 4. Menos com menos é mais. Achei o valor de B. Agora, eu posso pegar uma das duas equações e substituir para encontrar o A. Nesse caso, eu peguei a primeira equação. 4A menos B igual a 4. O B aqui vale 4. Aí, substitui-se por 4. 4A menos 4 igual a 4. O 4 está negativo, passa para o outro lado positivo. 4 mais 4, 8. 4 está multiplicando, vai passar dividindo. 8 dividido por 4, 2. O A igual a 2. Como ele pediu lá no início do exemplo a matriz X, resposta, a matriz X no lugar do A vai ser 2, no lugar do B vai ser 4. Está feito o exemplo 1. Observem que na atividade vai ter um bem semelhante. Vamos ao exemplo 2.
O exemplo 2, ele pede para classificar os sistemas de equações lineares em possível determinado, possível indeterminado e sistema impossível. E depois representar geometricamente. Quando fala representar geometricamente, é representar no gráfico. Então, quando forem fazer as atividades, façam o gráfico, que ele é o mais importante nessa atividade. Para calcular, vamos primeiro atribuir o método da adição. Então, 2 vai multiplicar a segunda equação e o x está sozinho, vale 1, vai multiplicar a primeira. Como os dois valores aqui que acompanham o x são positivos, eu vou colocar um negativo fora. 1 na primeira, menos 2 na segunda. Aí nós temos 1 vezes 2x, 2x, 1 vezes y, menos 1y, 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes y, menos 2y, menos 2 vezes 4, menos 8. 2x menos 2x, 0. Aí a gente corta fora. Menos 1y menos 2y vai dar menos 3y. E menos 1 menos 8 vai dar menos 9. O 3 negativo está multiplicando, passa dividindo. Menos 9 dividido por menos 3, menos com menos é mais. Y é igual a 3. Achei o valor de y. Aí pegamos qualquer uma das duas equações para substituir o valor de y e achar o x. Nesse caso, eu peguei a segunda equação, que ela está mais simplesinha. No lugar do y, substitui por 3. X mais 3 igual a 4. O 3 está positivo, passa para o outro lado, negativo. 4 menos 3, x igual a 1. Achamos o ponto principal. Agora, vamos representar geometricamente no gráfico. Como o y aqui ele é diferente de zero, geralmente atribuímos y igual a zero. Só vamos atribuir x igual a zero quando o y zerar no ponto principal. Ele não zerou, geralmente, para y igual a zero. Na primeira equação, substitui o y por zero, 2x menos 0 igual a menos 1. 2x igual a menos 1. O 2 está multiplicando, passa dividindo. X igual a menos 1 meio. Quando o y for zero, o x vai ser menos 1 meio. E para a segunda equação, x mais y igual a 4. No lugar do y, substitui por zero, x igual a 4. Achamos os dois pontos que representam no gráfico. Agora vamos ao gráfico. O eixo x, que é o horizontal, o eixo y, que é o vertical. Para x nós temos 1, 4 e 1 meio negativo. E para y temos o 0 e o 3. Então, nós vamos substituir aqui. O ponto de encontro é 0. Voltando, temos menos meio, né, que está entre 0 e 1 negativo. À frente, temos o 1, né, e o 4, colocando proporcionalmente, né, seria 1, 2, 3, 4. Aí coloca proporcionalmente. E acima temos o y3. Então, 1, 2, 3. Aí o y está aqui, o 3. Aí é só ligar os pontos. Quando o x foi 1, o y deu 3. Ligamos o ponto. Depois, na primeira equação, quando o y foi 0, ele tocou o eixo x no ponto 1 meio negativo. Então, a primeira equação vai estar aqui, ó, no ponto 1 meio. Aí já temos a primeira reta. Na segunda equação, o x tocou no ponto 4, quando o y foi 0. Então, o ponto vai estar aqui no 4. Achamos a segunda reta. Sempre que eles se encontrarem no ponto principal, esse sistema vai ser chamado de possível e determinado. Por quê? Porque ele tem uma única solução para x, uma única solução para y no ponto principal. E sempre vai formar duas retas que se encontram nesse ponto principal. Resposta: o par principal 1 e 3 e o sistema é possível e determinado. Sistema possível e determinado, o gráfico contém duas retas que se encontram no ponto central. Vamos à letra B. Na letra B, acompanhe o x no primeiro, o 1, o sinal a gente nem observa por enquanto. E no segundo, o 2. Então, o 2 vai multiplicar a primeira e o 1 vai multiplicar a segunda. Não preciso colocar sinal fora, porque eles já são opostos. Um é negativo, o outro é positivo. Então, não precisa colocar sinal fora. 2 vezes menos x, menos 2x. 2 vezes y, 2y. 2 vezes 2, 4. Primeira equação. 1 vezes 2x, 2x. 1 vezes menos 2y, menos 2y. 1 vezes 4, 4. Menos 2x mais 2x é 0. 2y menos 2y é 0. 4 mais 4, 8. Então, vai zerar o x, vai zerar o y e 0 é diferente de 8.
Sempre que zerar as duas variáveis, zerar o x, zerar o y e sobrar só o termo independente, vai zerar as letras e vai sobrar só o termo independente. Esse sistema é impossível. Aí nós vamos calcular o gráfico, né? Representando no gráfico, para y igual a 0 na primeira equação, menos x mais 0 igual a 2, aí menos x igual a 2. Como ele não pode ser negativo, o x multiplica-se por menos 1 só para o sinal e para o 2. X igual a menos 2. E para a segunda equação, 2x menos 2y igual a 4. No lugar do y, substitui-se por 0. 2 vezes 0 é 0. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 4 dividido por 2, x igual a 2. Aí, representando no gráfico, temos o eixo x, o eixo y. O eixo y vai ser o ponto 0 e o eixo x vai ser menos 2 e 2. Então, nós temos menos 2, 0 e 2. Quando o y foi 0 na primeira equação, o x deu menos 2. O ponto vai estar aqui na primeira reta. E quando o y foi 0 na segunda equação, foi no ponto 2. Está aqui no ponto 2. Formou-se duas retas e elas sempre vão ser paralelas e não se encontram em nenhum ponto comum. Elas são sempre paralelas. Aí esse sistema ele é chamado de sistema impossível. Sempre que zerar as variáveis e não zerar o termo independente. Não zerou, né? Zera as letras, mas não zera o termo independente. É um sistema impossível. Observação. Quando o sistema é impossível, o gráfico vai conter duas retas paralelas, ou seja, lado a lado. E lembre-se, os sinais de x das equações são opostos. Não precisa colocar o sinal de negativo em um dos números quando multiplicar pela equação. Que é isso aqui, ó, que eu olhei no exercício passado, né, na atividade anterior. Os sinais já eram opostos, mesmo assim o aluno estava colocando o sinal fora. Não precisa. Vamos à letra C. Letra C. O 2 acompanha o x na primeira equação, vai multiplicar a segunda. O 3 acompanha o x na segunda, vai multiplicar a primeira. Os sinais são iguais, eu vou colocar um negativo fora. Multiplicando, 3 vezes 2 vai dar 6x, 3 vezes menos 6y vai dar menos 18y, 3 vezes 8, 24. Na segunda, menos 2 vezes 3, menos 6x, menos 2 vezes menos 9y. Menos com menos é mais, vai dar 18y positivo, menos 2 vezes 12, menos 24. 6x menos 6x, 0. Menos 18 mais 18, 0. 24 menos 24, 0. Então, zerou todos. Sempre que zerar todos os termos, tanto as variáveis quanto o termo independente, 0 igual a 0, esse sistema é chamado de sistema possível indeterminado. Aí nós vamos achar só as parciais de x. Para encontrar as parciais, pega-se uma das duas equações, pode ser qualquer uma das duas, que o resultado é o mesmo. E aí, isola-se a variável x, que é a principal. Então, nós temos 2x menos 6y igual a 8. O 6y está negativo, passa para o outro lado positivo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Sempre que o valor que estiver no numerador do termo, né, da equação, os dois números, for divisível pelo denominador, divide-se. Mas se não for, deixa fracionário. Por exemplo, se o 8 dividisse por 2 e o 6 não dividisse, ia ficar desse jeito aqui, já seria a resposta. Mas nesse caso, os dois dividem por 2, então a gente divide tudo. 8 por 2 é 4, 6 por 2 é 3. Então, o valor parcial de x é 4 mais 3y. O sistema é possível indeterminado porque a qualquer número que eu atribuir a y, eu vou achar um par em x. Por isso que ele fala que é infinitas soluções. Vamos agora representar no gráfico. Para y igual a 0 na primeira equação, 2x menos 6y igual a 0, 2x menos 6 vezes 0 é 0, né? 2x igual a 8, né? Porque o 0 a gente já descarta fora. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 8 por 2, x é igual a 4. Achamos o x. Aí vamos para a segunda equação. 3x menos 9y igual a 12. Substitui o y por 0. 9 vezes 0 é 0. Aí eu tenho o 3 está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 3, x é igual a 4.
Observem que sempre que o sistema for possível indeterminado, SPI, ele vai zerar 0 igual a 0, vai zerar todas as letras e o termo independente, 0 igual a 0. Nós vamos achar somente uma parcial de x, só uma parcial, e lá no gráfico o ponto vai ser igual, ó, x igual a 4, x igual a 4, vai ter um único ponto na reta. Então, representando na reta, nós temos o eixo x, o eixo y e o ponto 4, né? 0 e 4, 0 do y, 4 do x. Aqui vai estar nosso ponto e vai formar uma única reta na diagonal. Lembrando-se que essa reta, ela pertence às duas equações, que só achou um ponto. Então, ela pertence à primeira equação e pertence à segunda equação. Ela vai e vem. E aí, para a gente confirmar a resposta, nós temos a parcial de x, né? O x é 4 mais 3y, vírgula, o próprio y. O sistema é possível indeterminado, porque qualquer número que eu atribuir a y, eu vou ter uma resposta em x. Vamos para o último exemplo. Exemplo 3. Escreva a equação matricial associada a cada sistema linear. Nesse exemplo 3, não precisa se fazer cálculo. Aqui a gente vai só representar a matriz do sistema de equação. Para representar a matriz, nós vamos pegar quem acompanha o x, acompanha o x e o y no sistema, nas duas equações, vai ser a primeira matriz. Então, o x na primeira equação é menos 3 e o y é 2. Na segunda equação, o x é 1, o x é 1 e acompanha o y 3. Então, a primeira matriz vai ter menos 3, 2, 1 e 3. As letras x e y vai ser multiplicado pela segunda equação, pela segunda matriz. E o termo independente vai ser a igualdade da matriz. Está feita a letra A. Na letra B, x, y e 2z igual a 5. O x vale 1, o y 1 e o z 2. Na segunda, o x não tem, vale 0, o y menos 2, o z 1. E na terceira, o x vale 2, o y menos 1 e o z 0. E nós temos três letras, x, y e z, igual ao termo independente. Espero que todos tenham entendido e bons estudos a todos.